Olá, pessoal! Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Maria Cecília e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho dos princípios tributários dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nós vamos começar entendendo, o que são esses princípios tributários, onde eles estão, por que eles são tão diferentes assim das demais normas, do direito. E nesse slide, nessa aula, a gente vai conseguir entender eles um pouquinho melhor. Vamos lá. Os princípios tributários, diferentemente das outras normas, do ordenamento jurídico, diferentemente do direito civil, do direito penal, do direito do trabalho, eles são verdadeiras ferramentas que dão diretriz para o ordenamento jurídico, para o sistema tributário nacional. O que significa isso? Eles não são apenas normas ou alguns segmentos que dão uma orientada em algumas normas. Não, eles são a base, eles são exatamente a base de todo o sistema tributário nacional. Além disso, eles têm uma função primordial, que é a limitação do poder estatal. O que significa isso? Ele atua como uma garantia do contribuinte frente à arrecadação do Estado. Ele permite, ele limita o Estado de arrecadar e instituir tributos de forma arbitrária. O que significa isso? Ao bel prazer. Esses princípios, eles fazem com que o contribuinte tenha uma proteção e não deixem ele ao bel prazer do Estado. Fazem com que ele limite e organize o sistema para que esse contribuinte seja protegido. Além disso, dentro do ordenamento jurídico, nós temos duas formas de limitação do poder do Estado. O que significa isso? Nós temos os princípios e as imunidades. Dentro dessa aula, nós vamos focar nos princípios, porque falar dos dois ao mesmo tempo iria também confundi-los, ia ser uma aula longuíssima, ia ser 2, 3 horas para falar de tudo. Então, nós vamos focar nos princípios e depois vocês veem o resto das imunidades com o bisoto, ok? As imunidades, diferente dos princípios, elas atuam de uma forma muito específica dentro do ordenamento jurídico. Elas são normas expressas, ou seja, quando a gente abre a Constituição Federal, elas estão lá, bem claras e expressas o que elas são determinadas, o que elas impossibilitam o Estado de fazer. Ou seja, dentro disso, a gente pode entender que as imunidades são conceitos específicos, normas específicas que dão imunidade a coisas, fatos e a pessoas de uma forma bem específica. Os princípios não. Os princípios são diferentes. Eles atuam de uma forma abstrata, de uma forma geral dentro de todo o ordenamento jurídico. Eles não regulam só algumas coisas, algumas pessoas ou alguns fatos. Eles regulam todo o sistema. Para ser criada uma norma, precisa ser atendido os princípios constitucionais. E é essa a principal característica e diferença entre os dois. Mas vamos lá, Vamos focar nos princípios, que é o que a gente está dando enfoque nessa aula. Os princípios têm algumas funções específicas dentro do ordenamento, dentro do direito brasileiro. Eles têm 4 funções específicas que eu vou recordar com vocês hoje, que é a função axiológica, a função interpretativa, a função limitadora e a função sistemática. O que significa cada uma dessas? A função axiológica significa que os princípios, eles não são apenas regras dentro do ordenamento. Eles não são apenas algumas falas ou coisas jogadas, não. Eles delimitam e eles mostram quais que são os valores do sistema tributário nacional. Ou seja, eles expressam valores como igualdade, como justiça, que são a base do ordenamento. Então não são só simplesmente normas jogadas ao vento. São normas que trazem valor e que expressam de fato como deve ser o ordenamento jurídico e o sistema tributário nacional. Além dessa função axiológica, nós também temos a função interpretativa. O que significa isso? O sistema, os princípios, eles não vêm apenas dar essa diretriz, sabe? Ele vem como uma função interpretativa. Ou seja, a lei é essa. Quando a lei não é clara, ou quando os juízes têm uma dúvida, ou alguma interpretação de qual lei aplica, que a gente vê muito isso dentro do direito, em todas as áreas do direito,
Os princípios ajudam o juiz a decidir em um caso concreto como aplicar o direito de maneira mais justa, né, e igualitária para as partes. Ou seja, essa é a função interpretativa. Ela ajuda a entender a lei e como aplicá-la no caso concreto. A função limitadora já é um pouco diferente, que é disso que a gente está falando. A função limitadora é aquilo que eu já estou explicando para vocês desde lá do começo. Ela limita a atuação do Estado. Ou seja, o Estado não pode arbitrar da forma que ele quiser, ou pode instituir tributos da forma que ele quiser, ou cobrar tributos da forma que ele quiser. Não, isso precisa estar na lei, né? Isso precisa estar definido. Ou seja, os princípios, eles têm essa função limitadora. Eles são os freios do Estado. O Estado não pode cobrar tributos ou arrecadar da forma que ele bem entender. Precisa seguir esses princípios. E por último, a função sistemática. O que significa isso? Os princípios, eles organizam todo o sistema tributário. Vocês vão ver a partir da aula que eles falam sobre cada coisinha, sobre cada ponto do sistema. Como arrecada, como fiscaliza, como institui, quem cobra, quem não cobra. Então, assim, ele tem essa função de organizar corretamente e criar esse sistema único. E principalmente agora vamos, né, para a parte principal. Quais que são os princípios? Onde que eles estão? Gente, os princípios, eles estão definidos dentro do ordenamento jurídico brasileiro na Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior, né? Os princípios estão lá definidos a partir do artigo 150 da Constituição Federal. Se você quiser acompanhar, pode pegar, mas não se preocupe que eu coloquei os textos mais importantes legais, né, pra gente dar uma olhada juntos. Vou começar falando de alguns princípios, eu coloquei alguns aqui na tela, quais que são os principais, né, e os que mais moldam, assim, o ordenamento. Lembrando que todos são deveras importantes, todos são muito importantes e não a diretriz de fato, né. Vamos começar pelo cerne do direito tributário, que é um dos princípios mais importantes que temos, que é o princípio da legalidade. Eu coloquei aqui o texto para vocês verem, que está lá no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que fala que é proibido, né, vou ler para vocês de uma forma bem didática, é proibido que as pessoas políticas, que nós já vimos que são União, Estados, Distrito Federal e municípios, exijam ou aumentem tributos sem que lei estabeleça. O que significa isso? Ele falou um monte de coisa. É claro, calma, gente, é muito simples. Não é possível que a sua cidade cobre um tributo, um imposto, uma taxa, sem que tenha uma lei que estabeleça isso antes. Não dá para o prefeito falar assim, nossa, hoje eu acordei com vontade de cobrar um tributo sobre isso. Não, isso não está na lei, isso não tem uma lei antes que prevê, isso não pode acontecer. Isso seria uma afronta ao direito dos contribuintes, seria uma afronta à Constituição. Precisa que tenha uma lei antes que preveja esse tributo, ou seja, precisa que ele tenha lá previsto qual que será o seu fato gerador, qual será a sua base de cálculo, qual que será a sua alíquota, ou qual que será o momento, né, se vai ter alguma isenção ou alguma imunidade. Não, precisa estar isso tudo definido em lei, tá? Essa é uma principal ferramenta de limitar o poder do Estado de tributar. Então, esse é o texto legal, né, para quem quiser ver. E tem outras coisas bem importantes relacionadas a esse princípio. Em alguns casos, o Poder Executivo, né, o Poder Executivo, no caso o presidente, pode ter algumas exceções a esse princípio. O que significa isso? Tem alguns casos que não vai ser preciso uma lei, tá? Mas ele precisa estabelecer isso com uma certa previsibilidade, tá? A primeira exceção é que o Poder Executivo pode estabelecer alíquotas de 4 impostos federais através de um decreto. Ou seja, lá no comecinho, nas aulas que nós temos diferenciando lei, de decreto, de medida provisória, de lei orgânica, de lei delegada, tem vários tipos, né, de legislações no nosso ordenamento. Então, nesse caso, o Poder Executivo, ele pode estabelecer as
alíquotas de 4 impostos federais através de um decreto, tá? E quais que são eles? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Esses 4 princípios, se vocês verem em questões ou alguma coisa falando, o Poder Executivo, através de um decreto, estabeleceu a alíquota do imposto de importação em X%. O presidente poderia ter feito isso através de um decreto? Sim. Ele tem essa prerrogativa dentro da lei que permite ele fazer isso. A segunda hipótese é quando o poder executivo e o poder legislativo, mas eu vou explicar para vocês melhor sobre isso, podem reduzir ou restabelecer as alíquotas, mas não podem ser aumentadas, ou seja, eles podem restabelecer ou reduzir alíquotas de alguns tributos através de decreto, quando a gente se tratar da CID. A CID é uma contribuição, tá? Que dentro da aula sobre especificação de tributos vai ser melhor falada. E ela pode ser reduzida ou restabelecida através de um decreto do Poder Executivo. Ou seja, nesse caso, não vai precisar de uma lei antecipada que fale isso. Não. Se for necessário, ele pode reduzir a alíquota ou reestabelecê-la. Ou seja, ela era X, foi reduzida e agora ela vai voltar para X. Ok. Ela não pode ser aumentada da CID combustível através de um decreto do Poder Executivo. E também nós temos o ICMS monofásico quando relacionado ao combustível e a lubrificantes. Ele pode ser reduzido, ter suas alíquotas reduzidas ou restabelecidas através de um ato do CONFAZ, que é um conselho que reúne várias fazendas estaduais e definem de uma forma bem única, né? Como é que vai ser a tributação de um tal imposto, né? De um tal tributo, verificando, né, a sua possibilidade e relevância dentro do ordenamento. Então, as duas principais, os dois tributos que podem ser restabelecidos e reduzidos são a CID, combustível, através de decreto do Poder Executivo, e o ICMS monofásico de combustíveis e lubrificantes, quando por um ato do CONFAZ. E a última, tem mais exceções, tá, pessoal? Mas eu tô trazendo aqui para vocês as 3 principais e as 3 que mais caem em prova, para vocês ficarem ligados, tá? E também eu vou pedir para o professor Visoto distribuir para vocês o material que eu preparei, e lá tem bastante coisa bem detalhada, tá bom? E a terceira e a última exceção é que o Poder Executivo, ele também pode, através de um decreto, atualizar a base de cálculo de um tributo. Ou seja, não vai precisar de uma lei específica para fazer essa atualização. Não, por meio de um decreto ele também vai poder atualizar essa base de cálculo. Ok? Essas são algumas exceções, e eu sei que essas exceções são bem chatinhas de entender, elas ficam um pouco complexas, mas são coisas bem decorebas, tá, pessoal? Então, dá uma lida nisso, guarda esses principais tributos, que é o CID, que é a CID combustível, o ICMS monofásico, os 4 impostos federais que tem essa distinção, e tenta guardar e memorizar essas coisas, tá bom? E agora, saindo um pouco dessa coisa decoreba, nós vamos entrar na parafiscalidade e extrafiscalidade. O que significa isso? O princípio da legalidade, ele permite 2 coisas. A extrafiscalidade, o que é isso? A gente usa o modelo, né, do tributo, da arrecadação e da fiscalização para modular condutas. O que significa isso? Eu sei que um cigarro faz muito mal, né? Isso é uma coisa clara, mas eu não posso deixar de cobrar um tributo sobre a venda desse cigarro. Então, o que é o Poder Executivo, né? Na verdade, o Estado faz? Ele tenta conduzir isso, tenta aumentar, né, esse imposto, para que isso dificulte um pouco a venda, porque a gente entende que isso faz mal. Então ele tenta dificultar um pouco isso, aumentando o tributo em cima do IPI sobre o cigarro, né? Então o Estado, ele autoriza a compra e venda, mas ele entende que faz mal e por isso ele tem uma conduta
para dificultar e para desestimular essa venda, entendeu? Que é o aumento desse imposto sobre o cigarro. A parafiscalidade já é uma coisa diferente. E esses dois conceitos, eles se confundem muito, tá, pessoal? Então, por isso que eu achei importante trazer para vocês. A parafiscalidade, diferente da extrafiscalidade, ela vem como uma delegação. A Constituição Federal, ela dá um poder através da competência tributária, né, que a gente já estudou, e fala que essas pessoas podem instituir esses tributos. Porém, à medida que, né, os estados, os municípios se organizam, eles podem agir com uma parafiscalidade. O que é isso? Eles delegam a arrecadação e a fiscalização de um tributo para outro ente, né? Ou para outro convênio, ou para outro ente da administração pública, seja direta, indireta, e os conselhos profissionais. Então, essa é a principal diferença, tá? Quando a gente fala de extrafiscalidade, a gente fala de estimular ou modular condutas através dos tributos. E a parafiscalidade é essa delegação de arrecadar ou de fiscalizar, né, um tributo através de um ente para o outro ou de um ente para um membro da administração. Falando agora, saindo um pouco, né, da legalidade, nós vamos entrar para o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade, que assusta muita gente, porque são dois nomes um pouquinho chatos, né, de entender, um pouquinho difíceis, mas é bem simples e eu vou explicar para vocês um pouquinho. O princípio da anterioridade também está previsto no artigo 150 da Constituição Federal e ele está no inciso 3, tá? Ele fala que os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União são proibidos de cobrar tributos no B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que o instituiu ou aumentou, ou seja, exercício financeiro, pessoal, eu entendo como ano, tá? E também antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, que é o da anterioridade geral, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que há duas anterioridades. Quando uma lei ela é criada, ela é, né, uma lei que prevê a criação de um tributo, ela é criada, ela precisa respeitar duas coisas. Ela precisa respeitar o exercício financeiro e o ano, né, o exercício financeiro anual e os 90 dias, que a gente chama de anterioridade geral do exercício financeiro e a anterioridade nonagesimal ou noventena, que são os 90 dias. O que significa isso? Criou um tributo, né? Criou um imposto, uma taxa. Essa lei que o criou, ele precisa esperar o ano passar para poder ser cobrada. O que a gente entende isso? Claro, não é possível que o contribuinte que se planeje o ano inteiro para cobrar, para pagar os seus impostos, né, para cobrar suas taxas, suas contribuições, enfim, os seus tributos em gerais de maneira, né, certinha, tudo mais, ele seja surpreendido com um tributo novo, com uma cobrança nova, que nem ao menos tinha sido planejada 3 meses antes. Então, o que ele entende? Que criou um tributo hoje, ele precisa esperar 1 ano depois para ser cobrado, ou 90 dias. Tem alguns tributos que precisam esperar os dois. 1 ano inteiro, mais 90 dias, ou um ou outro. Ou seja, por exemplo, o imposto de renda, a gente entende, né, que ele não precisa esperar os 90 dias. Ele só precisa esperar 1 ano. Por exemplo, se a lei que instituiu o aumento do imposto de renda para X% em 25 de dezembro de 2026. No primeiro dia de 2027, ele já pode ser cobrado. Por quê? Ele não precisa esperar os 90 dias, ele só precisa esperar 1 ano financeiro. Passou 1 ano, ele já pode ser cobrado. Diferentemente do IPI, que é um outro imposto, né, sobre os produtos industrializados, que ele não precisa esperar 1 ano todo, ele não precisa passar 1 ano de um ano para o outro, ele só precisa esperar os 90 dias. Por exemplo, no mesmo dia 25 de dezembro de 2026, foi instituída uma lei que aumentou o IPI sobre tal produto. Dia 1º de janeiro de 2027, ele pode ser cobrado? Não. Passou 1 ano financeiro? Sim. Mas ele não esperou ainda os 90 dias.
Ou seja, ele ainda precisa esperar os 90 dias para poder ser cobrado. E isso é o princípio da anterioridade. Eu trouxe aqui para vocês algumas... Eu trouxe aqui para vocês algumas exceções aos princípios, né? Aos princípios, desculpa, gente. Algumas exceções a esse princípio da anterioridade, que são as exceções da anterioridade anual. Ou seja, ele não precisa esperar esse 1 ano, na mesma data da instituição dele, da criação dele, ele já pode ser cobrado, que é o imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, ou seja, eles foram criados hoje, eles já podem ser cobrados hoje, tá? As contribuições de seguridade social, os empréstimos compulsórios e quando a gente restabelece o ICMS e a CID. Lembra aquelas exceções que eu falei lá da legalidade? Então, eles são as exceções da anterioridade anual. Eles não precisam esperar a virada do ano para ser cobrados. Eles foram cobrados em 2026, eles foram criados em 2026, eles vão ser cobrados em 2026. E também trouxe as exceções da anterioridade nonagesimal ou noventena, né? Que passou 1 ano, mas ele ainda não pode ser cobrado. Por quê? Passou 1 ano, ele pode ser cobrado, mas não pode ser cobrado mesmo assim, tá? Porque ele precisa esperar os 90 dias da sua criação para ser cobrado, que é o imposto de importação, exportação, o imposto de renda e o IOF. Você tá vendo que o imposto de importação, o de exportação e o IOF, eles não precisam esperar nada? Nem 1 ano e nem 90 dias, eles podem ser cobrados do mesmo modo na hora que eles nasceram. Eles nasceram, eles podem ser cobrados já, não precisa esperar 1 ano, não precisa esperar 90 dias. Diferente dos outros impostos, tributos e taxas que eu falei para vocês, tá? Ainda falando das anterioridades de nonagesimal, tem esses, o empréstimo compulsório também não precisa esperar nem 1 ano nem 90 dias, e a fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Nesse caso, eles não precisam esperar os 90 dias para ser cobrado. Ele pode ser cobrado, tá? Já no começo, já. Se ele foi em 2020, por exemplo, se ele foi instituído em 2026, ele precisa esperar até 2027 para ser cobrado. Essa fixação dessa base de cálculo do IPTU e do IPVA. Mas ele não precisa esperar os 90 dias, entendeu? Ele só precisa esperar, ele só respeita essa virada do ano. E é isso, pessoal. Eu sei que é um pouquinho complexo de entender, mas na hora que vocês pegarem os exemplos, os exemplos nos exercícios, vocês vão conseguir definir bem essa diferença entre anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do princípio da irretroatividade, tá? O princípio da irretroatividade, ele também está no artigo 150, inciso 3, só que ele está na linha A. A anterioridade está no B e no C. E a irretroatividade está no A. O que significa isso? Que os estados, União, Distrito Federal, municípios, eles não podem cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da lei ser criada, antes da vigência da lei. O que significa isso? Por exemplo, eu fiz o fato gerador, né, que a gente tem, que precisa do fato gerador para poder ser cobrado um tributo, né? Hoje, amanhã, ou daqui a 1 semana foi criada uma lei que cobrava esse fato gerador. Eu posso ser cobrada por uma coisa que nem era lei ainda? Não, porque ele não retroage, é o princípio da irretroatividade, certo? Mas o CTN, que é a nossa norma que fala sobre o Código Tributário Nacional, ele dá algumas hipóteses que a norma pode retroagir, que está lá no artigo 106, 105 e 106, se vocês quiserem acompanhar. Eu trouxe aqui, o 106 fala exatamente desses incisos e eu vou falar para vocês. A retroatividade, ou seja, pode alcançar fatos geradores antes da lei, quando em 3 ocasiões. Quando essa lei, que foi criada depois, ela for meramente interpretativa. O que significa isso? Ela só veio explicar o que a outra lei estava falando, né? Ele só veio explicar esse fato gerador. Por exemplo, eu tinha uma lei lá que cobrava imposto de tal maneira do carro, do IPVA. Porém, veio uma outra lei daqui a 1 semana somente explicando essa lei, explicando o que seria o fato gerador de fato, o que seria a base de cálculo. Nesse caso, essa lei pode alcançar os efeitos do meu fato gerador
que foi feito antes da instituição dessa lei. Então, nesse caso, para leis meramente interpretativas, ou seja, que só explicam, pode retroagir. Leis que reduzam penalidades ou deixem de definir determinados atos como infrações tributárias. Nossa, o que é isso, né? Por exemplo, assim, para um determinado cobrança de um imposto, né, tem uma penalidade para quando você não cobra ela de 30%. Beleza, hoje. Daqui a uma semana, essa mesma lei, ela muda e ela agora cobra uma penalidade para isso de 15%. Nesse caso, quando diminuiu ou quando extinguiu essa penalidade, alcança o meu fato, ou seja, eu não vou pagar mais os 30%, eu vou pagar os 15%, porque a lei retroage quando a lei, né, quando a lei nova, ela extingue ou reduza uma penalidade, uma infração. E por último, que é o inciso terceiro, quando a norma nova, né, quando a lei nova que vem a instituir ou estabelecer novos critérios de fiscalização e proporciona ao crédito tributário nova classificação. Ou seja, esse fato gerador já acontece, ele já tem metas, ele já tem as suas definições. O que ocorre é que ele ganha uma nova forma de fiscalizar com essa lei nova. Então, eu entendo que isso é um pouco ruim para o contribuinte, mas assim, é o que está na lei. Então, se esse fato ele ganhar, né, uma nova forma de ser fiscalizado, né, esse novo imposto ele tem uma nova forma de ser fiscalizado ou instituir um novo critério, né, que proporciona o crédito, né, então ele vai retroagir também, tá bom? Enfim, é mais ou menos isso, o princípio da retroatividade. E agora eu vou falar para vocês o princípio da capacidade contributiva, que é o meu xodó, e eu adoro. O princípio da capacidade contributiva é simples, gente. Aqueles que têm maior possibilidade de contribuir, né, de pagar, vão pagar mais do que aqueles que têm menos. É simples, gente. Isso garante a justiça fiscal. Aqueles que têm mais podem pagar mais. Aqueles que têm menos pagam à medida que podem pagar, certo? Isso é muito, muito ligado ao princípio da igualdade, da isonomia, né? Que é aquela reforça da igualdade material, que é tratar os desiguais da maneira de suas desigualdades, né? Que reforça muito o princípio de justiça e igualdade que a gente conhece dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a capacidade contributiva é isso. Aqueles contribuintes que têm possibilidade de pagar mais, eles pagam mais. E aqueles contribuintes que têm condições menores, né, pagam a condição pagam daquela maneira que podem contribuir. Eu trouxe aqui o texto legal, né, que ele veio, né, não está no 150, está no 145 da Constituição Federal e no parágrafo 1º, né, que falam que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, não vai ser cobrar o imposto igual de todo mundo. Aqueles que têm maior capacidade pagam mais, em detrimento daqueles que têm a menor capacidade. Certo, galera? Então, esse é o princípio da capacidade contributiva. O princípio do não confisco é outro princípio muito importante, que eles falam que a cobrança de um tributo, né, de um imposto, de uma taxa, de uma contribuição, ela não pode ter caráter confiscatório. Ou seja, isso não pode ser um confisco, né? Isso não pode utilizar a cobrança, a arrecadação de tributo como maneira de confiscar os bens de um contribuinte, certo? E isso está lá no 150, a gente volta para o 150, ele está lá no inciso 4º, e está lá, utilizar tributos com efeito de confisco. Esse princípio, ele foi tão, assim, emblemático dentro do ordenamento que ele foi aplicado, né, o STF, ele aplicou esse princípio não só para os tributos, que é como a lei prevê, mas também as multas tributárias, que nós sabemos que não são tributos, né?
Então, o STF entende que esse princípio, ele não vai só abranger os tributos, mas também as multas. Ou seja, por exemplo, assim, num exercício, você vai olhar assim que tal ente político, né, tal ente da administração, seja Estado, União, município, enfim, cobrou a multa tributária em 200% do valor. Isso pode acontecer? Claro que não, jamais, isso não pode acontecer. Nem 100, nem 200, nem 300. Não pode ser uma multa tão exorbitante que ela vira confiscatória. O princípio do não confisco, pessoal, ele entende também que ele pode ser aplicado também para as multas tributárias. O que significa isso? Não atinge só os tributos, mas as multas também, que a gente sabe que não são espécies de tributos, né? A multa, ela, quando um exercício vem assim, tal ente cobrou 200% desse referente a multas tributárias. Isso pode acontecer? Não, jamais, isso não pode acontecer. As multas que elas são fixadas em 100% ou a mais disso, elas são consideradas confiscatórias. Então, a gente vê que é um princípio que na lei atuava só para tributos e agora, com esse entendimento, né, do STF, ele também é aplicado às multas tributárias. Pessoal, esse princípio a gente vê em vários casos. Por exemplo, não se pode fechar um estabelecimento ou reter mercadorias pela ausência de pagamento de tributos, porque isso fica confiscatório. E nosso ordenamento fala que os princípios, eles não têm, os tributos não podem ter caráter confiscatório. Certo? Vamos lá, agora nós estamos indo para o final. Gente, tem muitos princípios e a aula tá ficando bem mais longa do que eu planejei, mas é isso. Não tem como eu esmiuçar e falar dos princípios sem tomar um pouquinho do tempo, porque vocês vão ver que entendendo os princípios, você entende todo o resto do direito tributário, porque você entende o porquê que aquilo está sendo preciso, né? Por que uma lei está sendo instituída de tal jeito, por que um tributo está sendo criado de tal jeito, ou cobrado de tal jeito, ou não cobrado de tal jeito. Você entende. Sabendo os princípios, você começa a entender o direito tributário de uma forma geral, tá? Eu coloquei aqui o princípio da isonomia, que é aquele da igualdade, ou seja, não pode tratar os contribuintes da mesma condição de maneira desigual. O princípio da territorialidade, que significa que um ente ele pode cobrar o tributo da maneira que foi colocada na lei. Ele não pode invadir a competência de um outro ente, ou seja, o município ele não pode falar sobre o ICMS ou sobre o IPVA, que são tributos do Estado. Entendeu? O princípio da indisponibilidade do interesse público, que significa que o interesse público ele sobrevalece acima do interesse individual. Ou seja, os tributos são todos cobrados para atender a coletividade, né? O bem público, o interesse público. Porque se a gente fosse pensar, nossa, mas eu nem usei isso, para que eu vou pagar isso? Não. A gente atende o interesse público. Tá? Em cima do interesse individual. O princípio da uniformidade geográfica, ou seja, os princípios eles não podem ser cobrados de uma tal maneira que discrimine um estado em frente ao outro, tá? Que, por exemplo, só porque esse estado aqui ele tem certas peculiaridades, eu vou cobrar mais, ele não. Eles precisam atender essa uniformidade geográfica, tá? E também tem uma coisa muito importante sobre isso, é que tem alguns casos que alguns estados eles têm uma ajuda, né, que a gente chama de incentivos, né, para cobrar tributos a mais ou ter algumas isenções, mas isso não ofende o princípio da uniformidade geográfica, tá? Se for em atendimento do interesse público, se for uma coisa necessária que o Estado entenda que será por bem da coletividade, ok, tem esses incentivos para áreas que são consideradas mais precárias, né, para estados que são considerados mais precários dentro do território brasileiro. Mas isso não ofende a uniformidade geográfica de maneira nenhuma. O que ofenderia é cobrar mais ou tornar isso discriminatório, sabe? E o princípio da livre circulação de pessoas e bens, ou seja, os tributos não podem impedir a circulação de pessoas e de bens dentro do ordenamento. Por fim, eu trouxe aqui para vocês
os demais princípios que foram trazidos com a reforma tributária, que foi a emenda constitucional de 2023, né, que trouxe alguns princípios importantes, que é da simplificação, neutralidade, transparência, justiça tributária, cooperação e destino e defesa do meio ambiente. Todos esses princípios, eles foram, né, trazidos a fim de que o sistema tributário fique mais simples, ou seja, não tem aquele tanto de coisa para você entender, fique transparente, ou seja, o contribuinte consiga entender de fato o que ele está pagando, o que ele está ganhando, como é que está sendo essa relação tributária, para se alcançar essa justiça fiscal. Então a gente tem muito aquela questão da capacidade contributiva, da isonomia, da igualdade, a defesa do meio ambiente, né? E a cooperação em destino, que é entender de fato como essa arrecadação está sendo importante pela defesa do meio ambiente, para as relações entre os contribuintes, enfim. É mais ou menos isso, pessoal, é a aula sobre princípios. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu pedi para o professor disponibilizar também um material que esmiuça exatamente tudo que eu falei para vocês, mas de forma bem mais ampla, tá? Isso foi uma aula rápida para eu poder situar vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado e que podem contar comigo sempre que precisarem entender alguma coisa. Tá joia? Muito obrigada!